Você sabe resolver problemas envolvendo funções que são definidas por mais de uma sentença? Fica comigo que nesse vídeo nós vamos aprender a resolver alguns desses problemas. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Conforme eu disse, nós iremos nesse vídeo resolver 6 exercícios envolvendo funções definidas por mais de uma sentença. Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Olha lá o que diz o nosso primeiro exercício. Um casal resolve passar férias em um hotel cuja diária é R$ 130 para hospedagem de até 7 dias. Após esse tempo, há um desconto e a diária, a partir daí, passa para R$ 100. Só recapitular. Primeiros 7 dias, a diária é R$ 130. A partir do 8º dia, a diária passa a ser R$ 100. Aí vem a primeira pergunta da nossa questão. Se o casal pagou R$ 2.210 em hospedagem, qual o número de diárias que ele pagou? Então, vamos começar fazendo o seguinte, ó. Observa só comigo aqui o seguinte. Primeiras 7 diárias, eu vou até fazer aqui em cima, ó, vai ser 7 vezes R$ 130. Isso porque nós sabemos que as 7 primeiras diárias vão custar R$ 130. Ou seja, na primeira semana, esse casal gastou o seguinte, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 3 dá 21, vão 2, 7 vezes 1 dá 7, com 2, 9. Na primeira semana, ele gastou R$ 910 somente com diárias. Como o gasto dele foi de 2.210, eu vou fazer o seguinte, ó, 2.210 menos as diárias da primeira semana, que dão R$ 910. Ou seja, para os dias seguintes, ele vai ficar, ó, 3, aqui vai ficar 1, com R$ 1.300. Só que esses R$ 1.300, eles vão ser gastos com diárias que correspondem a R$ 100. R$ 100 vezes quanto vai dar 1.300? Bem tranquilo, aqui nessa segunda parte, ele conseguiu gastar aí 13 diárias. Beleza. Então, minha resposta final, 7 diárias da primeira semana, mais 13 diárias restantes, esse casal passou aqui 20 dias, ou ele gastou aí nesse hotel o correspondente a 20 diárias. Vamos que vamos. A letra B é que é um pouquinho mais interessante. A letra B faz o seguinte, admitindo que x representa o número de diárias, determine a função f de x, que representa o valor a ser pago por x diárias. Então, eu vou fazer assim, ó. A minha função f de x, ela vai ser definida por duas expressões. A minha primeira expressão, ó, é 130 vezes o número de diárias, já que cada diária custa 130, mas isso só vale na primeira semana. Então, eu vou colocar essa condição aqui, ó, se o x for menor ou igual a 7 e maior ou igual a 0. Tudo bem, todo mundo? Tranquilo contigo aí? Primeira semana, R$ 130 por diária. Se x é o número de diárias, então 130 vezes x. Para a semana seguinte, ou seja, para a partir do 8º dia, é só você observar o que nós fizemos aqui no primeiro exercício, na letra A. Cada diária a partir do 8º dia, ela custa R$ 100. 100 vezes o número de diárias. Só que no 8º dia, eu já paguei 7 diárias anteriores
que cada uma custou 130. Então eu vou fazer assim, ó, x menos a 7 que eu já paguei, isso vai dar a quantidade de diárias excedentes. Por exemplo, se a pessoa ficou lá 10 dias no hotel, essas diárias que vão custar R$100 vai ser 10 menos 7, 3 diárias que custam R$100. Se ela ficar 15 dias no hotel, ela vai ficar 15 menos 7, 8 diárias a R$100. Se ficar como no nosso primeiro caso aqui, ó, 20 diárias no hotel, 20 menos 7, 13 diárias ela pagará R$100 por cada uma e as outras 7 primeiras, claro, 130. Lembrando que quem passou para a 8ª diária, por exemplo, ela já pagou inicialmente os 910 que nós já fizemos aqui, ó, correspondente às 7 primeiras diárias. Mas essa expressão ela só pode ser aplicada se a quantidade de diárias for maior que 7. Agora é só a gente arrumar isso aqui e vai dar já aqui a minha expressão. Bem reduzidinha, bem pequenininha. F de x vai ficar o seguinte. Primeira expressão, prontinha. 130x se a quantidade de diárias for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 7, a primeira semana. A segunda parte eu vou desenvolver ela cá em cima e botar só o resultado pronto cá embaixo, tá? Vou fazer em azul. Observa, ó, 100 vezes x, vou fazer aqui em cima, 100x, 100 vezes menos 7, isso vai dar menos 700 e mais 910. Aí cá embaixo eu já vou arrumar de verde, ó. 100x não tem ninguém para somar com ele, repete aqui o nosso 100x, e aqui 700 negativo com mais 910, isso vai dar mais 210. Essa segunda expressão você só vai poder usá-la se o x for maior do que 7. Então aqui o problema se reduz ao seguinte: se alguém quiser passar 50 diárias nesse hotel, você vai usar essa segunda função para poder fazer as contas do valor final que ele vai ter que pagar. Se a pessoa ficou 5 diárias, bom, 5 diárias está nesse primeiro intervalo, você vai usar essa primeira função. Nesse caso aqui, nós temos uma função definida por duas sentenças. A primeira sentença 130x e a segunda sentença 100x mais 210. Tranquilinho contigo? Vamos para o próximo exercício. Olha lá o próximo exercício, é bem parecido. O consumo mensal de água nas residências de uma pequena cidade é cobrado como se descreve a seguir. Para um consumo mensal de até 10 metros cúbicos, o preço é fixo e vale R$20. Isso vale para praticamente todas as empresas que, por exemplo, distribuem água nas cidades de maneira geral no nosso país. Para um consumo superior, o preço é de R$20, os primeiros R$20 que corresponde aos 10 metros cúbicos, e acrescidos de R$4 por metro cúbico que você consome acima desses 10 metros cúbicos. Percebam que isso já é parecido com o nosso primeiro exercício. Então vamos lá, considere C de x a função que associa o gasto mensal com o consumo x metros cúbicos de água. Para um consumo mensal de 4 metros cúbicos de água, qual é o preço efetivamente pago por metro cúbico? Vamos primeiro fazer a conta e depois a gente monta a função. Apesar da questão não ter pedido, mas a gente vai montar só para exercitar. Olha só, primeira pergunta é: quanto que vai pagar uma pessoa que consumiu 4 metros cúbicos de água? Preço a pagar é nada mais, nada menos do que R$20, sem fazer conta, porque cá na nossa primeira condição, ó, diz que até 10 metros cúbicos, não importa se você consumiu 0, se consumiu 1, se consumiu 10 metros, o valor a pagar é fixo e esse valor é R$20. Só que tenha cuidado que a questão perguntou qual o preço efetivamente pago por metro cúbico. Se você pagou R$20 e consumiu 4 metros cúbicos,
você está pagando 20 dividido por 5 não, Fábio Lima. 20 dividido por 4, que está dando R$ 5,00 por metro cúbico. Belezinha até aqui? Vamos para a segunda parte. E para um consumo mensal de 25 metros cúbicos? 25 metros cúbicos, olha o que você vai ter que fazer. Os primeiros 10, eles vão custar R$ 20,00, que é o valor fixo. Só que aí, como o consumo foi de 25, ainda restam 15 metros cúbicos. Os 15 metros cúbicos restantes, cada um vai custar R$ 4,00, ó. Então vai ficar 15 vezes 4, que isso vai dar 60. R$ 20,00 dos primeiros 10 metros cúbicos, com mais R$ 60,00 dos 15 últimos metros cúbicos, isso aqui vai dar uma conta no valor de R$ 80,00. E assim a gente poderia fazer. Bom, e assim a gente resume aí o nosso exercício. Bom, e se eu quisesse encontrar, sei lá, se a sua questão, na sua prova lá de um vestibular, da sua sala de aula, perguntasse qual é a função que representa aqui essa situação. Então, a função a gente poderia fazer da seguinte forma. C de x, que foi o que ele já me sugeriu ali, não foi isso? C de x vai ser igual a duas condições. Ó. A primeira é R$ 20,00 se a quantidade de metros cúbicos for maior que zero ou tiver entre de 0 até 10, não é isso? É até 10. 10, belezinha. Isso aqui é um 10, tá? Tranquilo. E ela vai ser de R$ 4,00 a mais por metro cúbico excedente aos 10 metros. Então vai fazer assim, ó, 4 vezes a quantidade de metros cúbicos que exceder os 10, x menos 10, mais os R$ 20,00 dos primeiros 10 metros cúbicos. Mesma coisa aqui, ó, você vai fazer a distributiva, vai arrumar isso aqui. Essa expressão só vale se o x for maior que 10. Aí a minha expressão ia se reduzir ao seguinte. Deixa eu ver se ela cabe aqui no cantinho e eu vou trocar a minha cor. Eu não vou colocar as condições não, porque o espaço vai ficar apertadinho aqui, ó, mas vai ficar duas sentenças. A primeira sentença, uma função constante, x igual a 20, ou y igual a 20, perdão. A segunda sentença vai ficar aqui, ó, 4x, beleza. Com 4 meio esquisito, deixa eu fazer ele mais bonitinho, é isso aí. Menos 40 com mais 20, isso aqui vai dar menos 20. Deixa eu me esconder aqui do ladinho dele, ó. Então, isso aqui ficou 4x menos 20, a minha segunda sentença. A primeira sentença, R$ 20,00 se for qualquer consumo de 0 até 10. E essa sentença, 4x menos 20, se o consumo for maior do que 10. Se quiser testar, por exemplo, aqui, ó, para 25 metros cúbicos, que foi o nosso caso aqui, ó, seria uma maneira de fazer direto. Ó, como ficaria. 4 vezes 25, 100. 100 menos 20, 80, que foram os 80 que nós encontramos calculando passo a passo. Aqui seria uma forma geral de se resolver esse problema. Belezinha? Vamos para o próximo. Olha só o próximo exercício. Um pedido antes do próximo exercício. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, clica aí embaixo rapidinho, se inscreve antes de continuar. Se ainda não deu like nesse vídeo, vai lá, deixa o teu like. Se você chegou até aqui, ele fez algum sentido para ti, deixa o like nesse vídeo e não esquece de compartilhar isso nos seus grupos da sua sala, da sua escola. Espalha isso aí para todas as pessoas que você conhece, que esse conteúdo vai fazer algum sentido para elas, beleza? E vamos para o nosso próximo exercício. Olha o próximo exercício, o que que diz? O valor V em reais
da conta mensal de energia elétrica é calculado a partir do consumo C, em kWh. Para consumos inferiores ou iguais a 200 kWh, o valor é de 30 centavos por kWh. No entanto, para consumos superiores, o valor é acrescido de 50%. Essa aqui já tem que pensar um pouquinho mais. Da parcela que exceder os 200 kWh. Aí vem a primeira pergunta. Calcule o valor que corresponde a um consumo de 500 kWh no mês. Vamos fazer a letra A intuitivamente, sem montar nenhuma função, e depois a gente monta uma função para resolver ele, tá? Olha só. Se o valor V de 500 kWh, você vai fazer o seguinte, ó. Valor, os primeiros 200, ele vai ser a 30 centavos. Então, vai ficar 200 vezes 0,3. Mas, se a conta deu 500 kWh e você já está pagando 200 a 30 centavos, sobram 300. Desses 300, você vai acrescentar 50% no valor do quilowatt-hora. Observa, o valor é 30. 50% é a metade. Então, eu vou aumentar 15 centavos. Se eu tenho 30 e aumento 15 centavos, é porque cada quilowatt-hora aqui, ó, vai custar 45 centavos. E 45 vezes 300, que foi a quantidade que sobrou para chegar nos 500 kWh. Então, beleza. Fazendo as nossas contas aqui, ó, 200 vezes 0,3, faz a conta aí comigo só para a gente confirmar, tá? 200 vezes 0,3, eu vou fazer a conta aqui contigo, ó. 200 vezes 3, ó, 100 vezes 0,3, isso dá 30, vezes 2 dá o 200, dá 60 então aqui, ó. Mais 300 vezes 0,45, se fosse 100 vezes 0,45 dava 45 reais, vai ficar 45 vezes 3, 45 vezes 2 é 90, isso aqui vai dar 135, confere as contas aí para ver se bate realmente, tá? Vê se os meus cálculos de fato estão corretos. Então, 60 com mais 135, isso aqui vai dar uma conta no valor de R$ 195. Você fez as contas para conferir se as minhas contas estão corretas? Se não fez, faz isso aí que é para ter certeza, tá? Aí vem a letra B. Qual o valor de C correspondente a uma conta de R$ 132? Bom, ou seja, quantos quilowatts aí a gente poderia ter consumido numa conta dessa? Pensa comigo, é a mesma ideia das anteriores. R$ 132, ó, você já vai fazer o seguinte, os primeiros 200, nós fizemos a conta aqui que gasta 60, beleza? Então, já sei que os primeiros 200 kW ele gastou R$ 60. Então, 200 kWh, isso correspondeu a R$ 60. Se eu pegar esse 132, vou até fazer de uma cor diferente para ficar mais claro para você, menos 60, isso aqui vai dar 2, 13 menos 6 dá 7. Sobram R$ 72, vou até escrever aqui embaixo, R$ 72, que eu não sei quantos quilowatts vão dar R$ 72, mas eu sei que esses quilowatts do 72, ó, eles foram cobrados a R$ 45. Então, observa, 0,45 vezes quanto vai dar R$ 72. Então, você que vai fazer essas contas aí. Professor, mas se eu quisesse fazer direto isso aqui, montar uma função e fazer, será que daria para fazer? E a resposta é sim. Vamos fazer isso aqui agora, diferente aí um pouquinho. Olha só como é que seria a nossa função. Ele fala que o valor V em função da quantidade de consumida C. Então, eu vou fazer assim, ó, V de C é igual a... Primeira função, primeira lei, 0,3 vezes C. Mas essa primeira lei
só vai ser aplicada se o consumo for maior ou igual a zero e menor... Não, X não, Fábio Lima, isso aqui é C. Se o consumo for maior ou igual a zero e menor ou igual a 200. Faz sentido para ti? Vamos lá. A segunda função vai ser 0,45, só que eu tenho que pegar o C menos 200, que é tirar os 200 que eu já botei na primeira parte, mais o custo desses 200 que deu aqui, ó, o custo desses 200 que vai dar, cadê Fábio Lima? Nós fizemos ali R$60, não foi isso aí? R$60, ok. E essa aqui vai ser aplicada se X não, se o C for maior que 200. Então, vamos lá para a questão. 0,45 vezes C, vai ficar, vou fazer aqui embaixo só essa daqui, eu vou até fazer de azul aqui, ó. Isso fica 0,45C menos 0,45 vezes 200, isso vai dar 90, né? Mais 60. Resumindo, essa segunda lei aqui vai ser 45 centavos vezes o consumo menos 30. Está aí montada a minha primeira ou a minha segunda função. A segunda função é essa daqui, ou a segunda lei da minha função, e a primeira lei da minha função é essa daqui. Observa que essa primeira lei só pode ser aplicada para valores de C variando de 0 até 200. A segunda, essa última cá de baixo, só pode valer para valores variando de maiores que 200. Então, se eu quero, por exemplo, resolver essa conta 132, observa que 132 tem que estar aqui nessa segunda lei. Basta pegar esse negócio aqui e igualar 132. Eu vou fazer isso e já vou fazer o resultado direto, tá? 0,45C menos 30 é igual a 132. Aí você faz o seguinte, isso aqui vai dar 45 centavos vezes C igual a 162. Se você pegar o 162 e dividir por 45 centavos, você vai encontrar que o C, eu já fiz essa conta antes aí, ó, confere para ver se está certo, tá? 360. Não esquece de conferir se isso está certo, belezinha? 360. E assim a gente fecha o nosso exercício. Vamos para mais uma aí, 2, 3 para ser mais preciso, de vestibulares e que tem um nível um pouquinho melhor, mas que exige muito mais interpretação do que contas em si, como nas outras. Observa só o seguinte aqui, ó. Em uma partida Vasco e Flamengo, levaram ao Maracanã 90 mil torcedores. Isso era lá naquela época em que os Fla-Flus poderiam lotar os estádios. Hoje já não tem mais essa possibilidade. 3 portões foram abertos às 12 horas e até às 15 horas entrou um número constante de pessoas por minuto. A partir desse horário, abriram-se mais 3 portões e o fluxo constante de pessoas aumentou, está entrando mais pessoas por minuto. A partir desse número de pessoas dentro do estádio, em função do horário de entrada, estão contidos no gráfico a seguir, que é esse gráfico que está aqui embaixo. Quando o número de torcedores atingiu 45 mil, o relógio estava marcando 15 horas e quantos minutos? Uma boa questão essa daqui. Primeira coisa que você vai olhar aqui nessa questão é que aqui eu tenho um segmento de reta aqui, um segmento de reta cá. Isso aqui é uma função que é definida por 2 sentenças. A primeira sentença seria uma reta, mas eu não quero ela toda. Eu só quero ela no intervalo que vai do 12 até o 15. Então, o domínio dela vai do 12 até o 15 e a imagem vai do 0 até o 30 mil. A segunda função é essa outra reta, ou esse outro segmento de reta, mas que seria parte de uma reta, que o domínio vai do 15 até o 17 e que a imagem vai do 30 mil até o 90 mil. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é escolher corretamente
qual das duas funções é que está pedindo aqui no meu intervalo. Então, 15 horas e quantos minutos está nesse intervalo. Então, é essa função. Se é uma reta, eu já tenho aqui dois pares ordenados, ó, 15 e 30 mil, e aqui 17 e 90 mil. Dá para achar o nosso A aqui, né? Já que toda função afim tem essa cara aqui, né? AX mais B. Bom, vou fazer o A aqui no cantinho. O A é o ΔY sobre o ΔX. ΔY sobre o ΔX. Isso porque é uma função afim, tá? Se for uma quadrática, por exemplo, já não posso fazer isso. 90 mil menos 30 mil, isso vai dar 60 mil. Agora, o ΔX, 17 menos 15, dá 2. Logo, o meu A nessa função, ele corresponde a 30 mil pessoas. Ou seja, nesse momento aqui, estão entrando no estádio 30 mil pessoas a cada minuto aqui, mais ou menos isso aí. Não, a cada hora. Então, vamos lá. Bom, para continuar a questão, eu preciso complementar, eu preciso achar quem é o B. Então, para achar o B, eu já vou escrever assim, ó, essa minha função é y, vou escrever aqui do meu lado, ó, y igual a 30 mil x mais o B. Vou pegar um par ordenado aqui, por exemplo, vou pegar o 15 e o 30 mil e vou substituir esse par ordenado nessa função aqui de cima, ó, nessa y igual a 30 mil x mais b. Vou começar já pelo 30 mil. Ó. 30 mil vezes 15 mais o b, isso tem que dar igual... Não, perdão que aqui está errado. Está certo aqui. Isso tem que dar igual ao nosso 30 mil aqui. Belezinha. Daí o b vai ser 30 mil aquele ali de cima, 30 mil aquele ali de cima, menos 30 mil vezes 15, vai ficar 30 vezes 15, 45, 450 mil. Então, isso aqui menos 450 mil, faltou um zero. Daí que o B é menos 420 mil. Meio caminho andado. Por que meio caminho andado? A minha função, então, vai ficar... Ó, 30 mil x menos 420 mil. Só que eu tenho que igualar isso ó, ao 45 mil. Vou fazer isso aqui embaixo. 30 mil x menos 420 mil, que foi o B, tem que dar igual a 45 mil pessoas, que é a quantidade que eles estão pedindo. Já vou fazer direto isso aqui, viu? 30 mil x é igual a 45 mil com mais 420 mil, isso vai dar 465 mil. Cancela logo 3 zeros daqui com 3 zeros de cá. Vou continuar cá em cima para eu não atrapalhar ali, escondendo atrás de mim. Isso vai ficar x igual a 465 dividido por 30. Vamos lá para as contas. 46 dividido... Não, 4 dividido por 3 dá 1. Sobra 1. 16 por 3 dá 5. 16, enfim, já não dá mais ali, né? Então, isso aqui vai dar 30 mil, dá 15,5. Exatamente 15,5. Beleza. 15,5 horas. 15,5 horas equivale a 15 horas e quantos minutos? Cuidado que aqui ó, tem um distrator importante, que é os 50 minutos. 15,5 horas não são 15 horas e 50 minutos. Lembra que o sistema horário não é decimal, ele é sexagesimal. Então, aqui são 15 horas e 30 minutos, porque são 15 horas e meia. E meia hora equivale a 30 minutos. Certinho contigo? Vamos para o próximo? Vamos para o nosso penúltimo exercício aí. Outro exercício de vestibular também. E vamos lá. O gráfico
O gráfico apresenta o lucro de uma empresa no decorrer do primeiro semestre de determinado ano. Os economistas dessa empresa dividiram esse período em dois. Primeiro período, de janeiro a abril. Olha o primeiro período aqui, ó, de janeiro a abril, que teve uma crescente aqui, né? Em que há um crescimento linear, está dizendo que isso cresce em linha reta, e o segundo período, que há uma queda nos lucros de 15 mil por mês. Perceba também que aqui é queda linear. Tá, beleza. A partir dessas informações, é correto afirmar que o lucro obtido no mês de janeiro foi de quanto? Bom, aqui você poderia observar logo de cara que eu tenho duas funções afins. Seria uma função definida por duas sentenças. A primeira, uma crescente aqui, ó, que vai de janeiro até abril, e a segunda, uma decrescente, que pegaria só esse pedacinho que vai de abril até junho. Mas como a questão só perguntou o lucro aqui, ó, dá para você descobrir isso sem muito cálculo, só pensando um pouquinho mais à frente. Ó. Se aqui está uma queda constante, ó, de 15 mil por mês, quanto que tinha aqui que depois de cair 15 mil ficou 183 mil? Pega os 183 mil e soma com 15, faz a operação inversa. Isso aqui vai dar 8, isso aqui vai dar 9 e aqui vai dar 1. Eu posso concluir que em abril o lucro dessa empresa foi de 198 mil. Agora observa, aqui era um crescimento constante, certo? Crescimento linear. Saiu de 174 em fevereiro e foi para 198 em abril. Quanto que ela lucrou nesses 2 meses? Vou fazer a conta cá em cima, ó. 198, deixa eu fazer um 98 mais bonitinho. 198 menos 174. Isso aqui vai dar 4. 9 menos 7 dá 2. Ou seja, em 2 meses, ela cresceu 24 mil. Em um mês, então, vai ser quanto? Obviamente que vai ser em um mês 12 mil. Vou até escrever assim, ó, um mês, o crescimento no lucro foi de 12 mil. Só que ela quer saber em janeiro. Se em fevereiro foi 174 mil e cresceu 12 mil em relação a janeiro, eu só preciso tirar os 174 mil de fevereiro, que eu vou encontrar o do mês de janeiro. Vou fazer isso cá embaixo, ó, 174 mil menos o 12 mil, que isso vai dar 2, 7 menos 1 dá 6, e aqui dá 162. 162 mil corresponde à letra B. Professor, eu não gostei dessa forma de resolução, eu queria fazer a minha função aqui, ó. Se você quiser fazer a sua função, não tem problema, você poderia fazer a função 2 pares ordenados, sei lá, considera janeiro como sendo 1, fevereiro 2, então um par ordenado 2 e 174, outro par ordenado 4 e 198, e aí você queria saber quanto seria o valor, o y, sei lá, dessa função quando o x fosse igual a 1, por exemplo. Daria a mesma coisa, só que você trabalharia muito mais, aqui seria bem mais fácil e mais rápido. Belezinha? Vamos para o nosso próximo exercício. Olha só, o nosso próximo exercício ele é bem desafiador, é um super desafio, tá? Essa é daquelas boas, quando você quando encontra ela na prova, você deve deixar ela por último, porque dá trabalho para resolver, tá? Olha o que diz o exercício aí. Um determinado smartphone com 10% de bateria restante, restam 10% de bateria, foi conectado a uma tomada de energia de 3 horas ininterruptas de recarga para que sua bateria atinja 100%. Já vou começar interpretando aqui já com vocês, tá? Observe que se ele diz que a bateria, ou que a carga restante na bateria é 10%, e para chegar no 100% ele precisaria de mais 3 horas, eu já posso concluir aqui, ó, que 1 hora ele vai carregar 30% do smartphone. Tudo bem? Beleza.
desde que se utilize apenas suas funções essenciais. No entanto, logo que o smartphone foi conectado à tomada, seu usuário continuou utilizando-o por 1 hora para ouvir músicas. Ele não deixou o celular lá carregando quietinho. Beleza. Na hora seguinte, ou seja, na segunda hora, ele parou de ouvir música e decidiu jogar no smartphone. Tá, vamos lá. Após esse período, optou por deixá-lo terminar a carga utilizando apenas as funções essenciais. Só depois disso que ele deixou o bichinho lá quietinho. Vamos que vamos. Dado que o fato de ouvir música e jogar durante o carregamento faz com que o percentual de recarga por hora seja igual, respectivamente, 9 décimos e 4 quintos. Observa, ó, se ele estiver ouvindo música, ele não carrega 30%, ele carrega 9 décimos de 30%. Então já vou começar assim, ó. Na primeira hora, quanto que ele vai carregar? Primeira hora. Ele vai carregar 9 décimos de 30%. Ele vai carregar 9 vezes 3, 27%. Ele vai carregar mais 27%. Como ele já começou com 10%, o total de carga que ele vai ficar é 27% da carga que ele conseguiu adicionar, mais os 10% que já tinha, que dá 37%. Já já eu te mostro as alternativas e você vai ver que isso que eu estou fazendo aqui já vai ajudar bastante as nossas contas lá no final. Vou continuar. Na segunda hora, eu vou fazer a segunda hora de verde, tudo bem? Olha só. Ele ouviu música. Só que jogou, perdão. Na segunda hora ele decidiu jogar. Só que jogando só carrega 4 quintos do que ele tivesse carregado se só tivesse com as funções essenciais. 4 quintos de quanto? De 30%, que é o valor que ele carrega por hora. 4 quintos vezes 30%, 30 dividido por 5 dá 6. Ele conseguiu carregar mais 24%. Vou de novo, ó. Se o total de carga após a primeira hora era 37 e ele carregou mais 24, 37 com mais 24, isso corresponde a 61%. Deixa eu sair da frente aqui do 61%. Então, ele tem uma carga total aqui agora de 61%. Fábio Lima, mas não entendi ainda onde você quer chegar. Olha as alternativas que a questão me deu. Letra A, isso aqui é a letra A, aqui é a letra B, aqui é C, D e E. E aí eu te pergunto, antes de eu passar para a próxima ali, ó, qual dessas funções é que representa aquela situação lá? Observa que nós já fizemos várias contas lá, vou até voltar nas contas, ó. Primeira coisa, começou com 10%. O gráfico tem que começar do 10%. Vamos ver a letra A? A letra A começou do 10%. Não serve. Ou serve. Letra B também, letra C também, letra D também, letra E também. Fábio Lima, não ajudou nada essa daqui, na dica de nada. Vamos para o segundo. Bom, o segundo é o seguinte, depois de 1 hora, o celular tinha 37%, o smartphone tinha 37% de carga. Vamos ver qual das alternativas ou quais tem essa possibilidade. Depois de 1 hora, 37%. Letra A aqui está fora já. 37% B, ok. C também ok. Letra D, ó, 34%. Fora a letra D. Letra E, 34%. Fora também. Já ajudou bastante. Eliminamos aí quantas? 3 alternativas de um total de 5. Eliminamos então aí 60% aí de erros aí, né? Isso mesmo? 60%. A sua chance de acertar aqui já está girando em torno de 40% se você tivesse que chutar essa questão. Mas a gente não vai chutar, a gente vai fazer as contas até o final. Vamos lá. Próxima observação é que após a segunda hora tem que ter 61% de carga. Fábio Lima, será que ajuda? Vamos voltar no gráfico. Segunda hora, 120 minutos, 61% na letra B, 121 minutos, ou 120 minutos, 60% também na letra C. Não ajudou muito.
eu preciso terminar a conta. E terminar a conta quanto? Se eu já gastei aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, 61% está carregado, falta quantos por cento para chegar no 100%, que é a carga total? E aí, faz as contas aí para mim. Se eu tenho 61% carregado, falta carregar quantos por cento? Claro, se você respondeu 39%, acertou. Eu preciso carregar 39%. Mas tá, quantos minutos vão levar para carregar 39%? Não sei. Vamos fazer as contas. Ó, 39% é X. Nós vimos lá no comecinho que 30%, vou até voltar aqui, ó, 30% equivalia a 1 hora. Agora sai. 30%, observa que aqui está contando os tempos em minutos, né? Eu já vou colocar aqui, ó, 60 minutos e já vai sair o meu tempo em minutos, tá? Aqui é só fazer o cruz credo, né? Deixa eu botar uma cor vermelha aqui para ficar melhor. Isso aqui vai ficar o seguinte, 30x igual a 60 vezes 39. Nem vou fazer muita conta, ó, 60 por 30 aqui vai dar 2, né? 2 vezes 39, 60 com mais 18, 78 minutos. 78 minutos, lembra que é 1 hora e 18 minutos. Bom, 120 minutos com mais 78 minutos vai dar 198 ou vai dar 189? Vamos fazer as contas. 120 minutos, que é o que a gente já tinha, que era 2 horas, com mais 78 minutos. 8, 9, 2 não, Fábio Lima, 1. Então isso vai dar 198 minutos. Se é 198 minutos, isso corresponde à letra B como alternativa correta. Essa foi bem desafiadora. Um último pedido para você. Se você chegou até aqui e isso te fez algum sentido, vai lá, deixa o seu like, coloca aí algum comentário se você não entendeu alguma parte, coloca qual foi a sua dúvida, que na medida do possível eu vou estar te respondendo, beleza? Deixa aquele like, não esquece de deixar aquele like e compartilha isso nos seus grupos da escola, com seus amigos. E assim a gente finaliza o nosso vídeo sobre funções definidas por mais de uma sentença. Obrigado aí pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.